que teriam relação com a Igreja Universal do Reino de Deus. Segundo o jornal, um levantamento feito pela Diretoria Executiva de Administração Tributária da Secretaria revela que a Igreja Universal do Reino de Deus estaria por trás de uma rede de 48 empresas envolvendo 44 pessoas que contaria com o uso de laranjas contumazes e de empresas supostamente de fachada, porque, apesar de capital social milionário, não teriam sede nem telefone. Um dos casos investigados, diz a reportagem, é o da empresa Unimetro Empreendimentos S.A., acusada de servir de escoadouro dos recursos arrecadados dos fiéis e enviá-los ao exterior. O jornal destaca também que a Receita Estadual rastreou ainda todas as aquisições de automóveis feitas sob o CNPJ da matriz da Universal e que entre 1998 e 2008 a igreja comprou 607 veículos, entre eles uma Mercedes-Benz, um Cadillac e uma Mitsubishi Pajero. Uma reportagem da revista Veja mostra que o dinheiro dos fiéis da Igreja Universal é desviado para a emissora de televisão de Edir Macedo. Em 3 anos, foram transferidos quase R$1 bilhão. A revista Veja relata, ao longo de 12 páginas, como depois de 2 anos de investigação, o Grupo de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público concluiu que Edir Macedo e seu grupo se converteram numa organização criminosa ao usar doações de fiéis para engordar seu próprio patrimônio, com a compra de carros, imóveis e empresas. E mostra como os acusados agiam. Embora a coleta de doações seja comum em todas as igrejas, de acordo com a revista, para Edir Macedo, a maior expressão da fé são as oferendas de dinheiro e também de carros, casas e cheques pré-datados. Desta forma, a igreja arrecadou R$8 bilhões entre 2001 e 2008. Os promotores conseguiram rastrear o desvio de parte deste dinheiro, desde as doações dos fiéis até a compra de 2 emissoras de TV, um prédio e um jatinho. Segundo a revista Veja, Edir Macedo também é dono de 90% da Rede Record. A mulher dele, Esther Eunice Rangel Bezerra, é dona dos outros 10%. A Veja apurou que o casal tem ainda uma coleção de imóveis que inclui 2 apartamentos em condomínios de luxo em Miami, nos Estados Unidos. O primeiro avaliado em US$2 milhões e 100 mil, o segundo em US$4 milhões e 700 mil. Juntos, os 2 valem mais de R$12 milhões. E não é só. Em 2007, Macedo estava construindo uma casa de 2.000 metros quadrados em Campos do Jordão, em São Paulo, no valor de R$6 milhões. Ele já era dono de outra casa na mesma cidade, comprada por US$600 mil, mais de R$1 milhão e 100 mil. Segundo a denúncia do Ministério Público, isso é prova de que Edir Macedo engana os fiéis embolsando o dinheiro que deveria ter destinação religiosa, aproveitando-se da imunidade tributária para fazer transações comerciais e enriquecer. A revista Veja mostra que, apesar das afirmações de independência da emissora, a Universal e a Record são inseparáveis. Pessoas ligadas à igreja ocupam a maioria dos cargos de direção da rede de TV. O presidente da emissora, por exemplo, Alexandre Raposo, mora em uma casa que pertence à Cremo, uma empresa que o Ministério Público denuncia ser apenas de fachada para lavagem de dinheiro e transferência de recursos da igreja para os acusados. A reportagem mostra que a Universal repassa anualmente à Record valores cada vez maiores. Em 2006 foram R$240 milhões. Em 2007, 320 milhões. E no ano passado, R$400 milhões. Segundo a Veja, a Universal paga à Record mais de R$200 mil por 1 hora na faixa da madrugada, que tem 1,4 ponto de Ibope, um valor muito acima do de mercado. Na mesma faixa, a TV Globo cobra R$50 mil por hora, com Ibope de 6 pontos. A revista conclui que a compra de horários na madrugada para a transmissão de programas religiosos é um modo de tentar justificar, do ponto de vista legal, a enorme quantidade de recursos que a Record recebe da igreja. Dinheiro desviado dos fiéis e que, portanto, não paga imposto. O texto confirma também o que outros órgãos de imprensa já divulgaram. O levantamento do COAF, órgão do Ministério da Fazenda que fiscaliza as operações financeiras das empresas, aponta a Record como a segunda entre as principais beneficiárias de transferências bancárias da Universal. A primeira é a própria igreja. A revista Época também publicou reportagens sobre as denúncias contra o grupo de Edir Macedo.
Com o título Cheque ao Bispo, a Época aponta como principal testemunha do Ministério Público na investigação criminal o bispo Marcelo Nascente Pires, que pertenceu à cúpula da Igreja Universal. Pires foi sócio de alguns dos principais negócios do grupo e hoje briga na justiça contra Edir Macedo pela posse de 2 emissoras da TV Record em Santa Catarina. Os advogados dos acusados dizem que a denúncia não apresenta fatos novos. Edir Macedo começou a ser investigado em 95. A novidade é que agora os promotores conseguiram mapear o caminho do dinheiro das doações dos fiéis, que passa por empresas de fachada no Brasil e no exterior até se transformar em patrimônio em nome dos acusados. Eles terão 10 dias para apresentar a defesa. O Festival de Cinema de Gramado, na Serra Gaúcha,